Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e o 10. Saudar com bem-vindo aqui o pastor Altamir, de Rio da Prata. Vamos saudá-lo com bem-vindo, digamos bem-vindo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. Okay? O pastor Antenor também está presente, está ali. Saudação com bem-vindo. Presidente da Assembleia de Deus em Saracuruna, aqui na Baixada Fluminense. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10 diz: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém, meus irmãos? Por favor, podem se assentar. Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda a tribo e língua e povo e nação. Nós fomos comprados por Deus. Você tem valor. A humanidade tem valor. E não foi comprado com ouro, com prata, com pedras preciosas. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Mas esse privilégio não é somente para nós, mas é oferecido para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Compraste para Deus homens, pessoas de toda a tribo, diga tribo, língua, povo e nação. Mais uma vez, tribo, língua, povo e nação. O que é uma tribo? O que é uma língua? O que é um povo? E o que é uma nação? Tribo, conceitualmente, é conjunto de famílias, sem a noção do que seja uma nação. Exemplo, as tribos indígenas. E língua? Língua é o conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. É a língua que nos faz diferentes de todas as demais espécies do mundo. A espécie animal
ou humana, melhor dizendo, ela difere da espécie animal também por causa de sua língua. E por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia diz aqui, ó: compraste para Deus homens, pessoas de toda a tribo e língua e povo. O que é um povo? Povo é o conjunto de pessoas que são movidos por princípios. É uma unidade cultural tradicional. E a Bíblia diz, por último, compraste para Deus homens de toda a nação. Nação é uma sociedade humana em que foi definida ao longo do tempo um complexo cultural sedimentado pela história. Trocando em miúdos, para se ter uma nação é preciso ter 3 coisas. Primeiro, língua. Segundo, religião. Terceiro, costumes. Diga comigo isso. Uma nação é composta de língua, religião e costumes. Sempre lembrando que são dos costumes que se constroem as leis. Então, nação é um povo que tem sentimento de identidade nacional, por mais óbvio que seja. Para simplificar, tribos é uma questão de etnia, línguas é uma questão linguística, povos é uma questão política e nações é uma questão social. Diga comigo isso. Tribo é uma questão de etnia. Línguas é uma questão de linguística. Povos é uma questão política. E nações é uma questão social. Então, dito isto, nós queremos meditar nesses poucos minutos que nos restam. Eu vou terminar o culto 9h em ponto. Eu queria falar sobre algumas perspectivas da obra missionária. Não sei até onde é que eu vou, mas aonde der para a gente chegar, a gente chega. O que é missões? O que é obra missionária? O que é fazer missões? Missões é o mesmo de evangelização. A evangelização não é tarefa de um grupo de pessoas na igreja, é tarefa de toda a igreja. É muito preocupante quando uma igreja departamentaliza a obra missionária. A impressão que a gente tem é que joga tudo nas costas desses irmãos, que são escolhidos e selecionados. Não. Essa é a tarefa de toda a igreja, cada pessoa que me ouve nesta noite tem a responsabilidade, a obrigação de ser um pregador do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, nós temos que aproveitar
todas as oportunidades. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 17 e o versículo de número 16. Atos capítulo 17 e o versículo de número 16. Os que encontraram, leiam comigo. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Esta passagem faz parte da história do apóstolo Paulo, quando foi ao Areópago para, aproveitando a oportunidade, apresentar a todos um Deus que nenhum daqueles povos e pessoas conheciam. Ele dá o nome que estava escrito lá. Havia todo tipo de idolatria, de culto às imagens, mas ele viu que havia uma imagem lá, que estava escrito ao Deus desconhecido. E Paulo, aproveitando esta oportunidade, diz: eu vim falar deste Deus, o Deus desconhecido, Ele que é o Criador dos céus e da terra, dos universos. E Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no versículo 24, pregando àquele povo: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas disseram: somos também sua geração. Sendo, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que em todo lugar que se arrependam, porque tem um tempo determinado em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, é sempre assim, e outros diziam: acerca disso te ouvimos depois, vamos deixar para depois. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita,
e uma mulher por nome Damaris ou Dâmaris, e com eles outros. Ou seja, Paulo aproveitou as oportunidades. A oportunidade que Paulo tinha naquele momento era na frente daqueles santuários anunciar Jesus. E a pergunta que faz é essa: você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado a você para você pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Deus é especialista em criar oportunidades para que eu e você possamos apresentar o Evangelho que restaura, que cura, que sara, que liberta e que salva o homem dos seus pecados. Diz-nos a Bíblia: Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. É isso que falta para nós nos dias de hoje, esse quebrantamento, essa disposição em perceber que o mundo é um mundo que carece de Deus, da sua misericórdia, do seu poder, da sua salvação. Aquela família que você tem precisa ouvir falar de Jesus. Aquele parente distante que você tem precisa ouvir falar de Jesus. As pessoas que trabalham com você precisam ouvir falar de Jesus. As pessoas que andam com você lá perto da sua casa, os seus vizinhos, precisam ouvir falar de Jesus. E Deus não tem outra pessoa para usar senão você. Mas para que isso aconteça é preciso que haja compaixão, comoção. Paulo olhou e se comoveu de ver o tamanho da idolatria reinante naquelas pessoas. De nada, irmãos, de nada adianta nós ficarmos apontando os problemas deste mundo, ficar lamuriando, reclamando. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é anunciar boas novas. Eu sempre estou dizendo isso: boca de crente não é para ficar falando de derrotismo, de desgraça, de luta. A boca do crente é para pregar o Evangelho, anunciar boas novas. Nós não temos uma mensagem de caos, mas nós temos uma mensagem que restaura, que liberta, que limpa, que regenera, que coloca o que está caído em pé. Nós não devemos envergonhar do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não há uma pessoa endemoniada que não possa ser liberta pelo poder de Deus. Não há uma pessoa encachaçada que não possa ser liberta pelo poder de Deus. Não há o mais vil e desgraçado pecador que não possa ser alcançado pela graça e misericórdia de Deus. Mas isso só vai acontecer se eu e você abrirmos a nossa boca e tomarmos esta posição de sermos mensageiros do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo o que a palavra está falando nessa noite, levante a sua mão e dê glória a Deus. Aproveite as oportunidades. Segundo texto que eu quero destacar nessa noite ainda é o livro de Atos, o capítulo 26, do versículo 14 ao versículo 20. Atos dos Apóstolos,
capítulo 26, do versículo 14 ao 20. Acompanhe comigo a leitura. Página 204 da Bíblia do Culto. Se você tiver com a Bíblia do Culto, você está com a Bíblia certa. Se você não estiver com a Bíblia do Culto, você está com a Bíblia errada. Quem está com a Bíblia do Culto aí? Deixa eu ver quantos crentes que já estão andando certo. Levanta para o alto aí. Quem não está com a Bíblia do Culto, está com a Bíblia errada. Porque aqui no Ministério de Madureira e aqui em Madureira, a Bíblia que nós usamos é a Bíblia do Culto. E essa outra Bíblia, dá de presente para alguém, ou guarda em casa. Se você faz idolatria da Bíblia, guarda num lugar bem cuidadinho lá, para você ficar olhando para ela. Mas para o culto você traga a Bíblia do Culto. Capítulo 26, versículo 14, página 204, diz assim: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje: levanta-te, levanta-te, firma os teus pés, levanta-te, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Diga essa palavra comigo: ministro e testemunha. Todo obreiro, ele é também uma testemunha. Todo obreiro é também um evangelista. Ele começa como membro, evangelista. Depois ele fica cooperador, evangelista. Depois ele fica diácono, evangelista. Depois ele fica presbítero, evangelista. Depois ele fica evangelista, evangelista. E depois ele fica apóstolo, pastor, evangelista. Depois a irmã fica missionária, evangelista. Fica diaconisa, evangelista. Nós somos ao mesmo tempo ministro e testemunha. Aleluia. Será que Deus tem feito alguma coisa na tua vida? Será que Deus tem feito alguma obra na tua vida? Quantos Deus já realizou uma obra grande e poderosa? Você é testemunha do que Deus fez na tua vida. Quem você era e aonde Deus te colocou. Abre os teus lábios e fale ao mundo o que Deus fez por você. Te apareci para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. A vida de um evangelista é vida de comunhão com Deus. Ele tem testemunho antes, ele tem testemunho durante, e Deus diz: lá na frente eu ainda vou aparecer para você, e você vai continuar contando as minhas grandezas. Sabe quando o crente não tem testemunho para dar? Quando ele deixa de ser testemunha. Às vezes a gente dá oportunidade, irmão, quem quer contar uma benção é uma luta. Hoje em dia é uma luta. Antigamente era muito normal. Tinha os cultos de meio de semana para dar testemunho. Eu me lembro, culto de quarta-feira. Quarta-feira, abri, depois vamos abrir a oportunidade para os irmãos que querem dar testemunho. Muita gente se levantava. E a gente disse: não, peraí, irmão, peraí, vamos organizar. Vamos ouvir só 10 hoje. Outros 10. Mas hoje, quem quer dar um testemunho? É uma luta. Tem ninguém que tem uma benção para contar? Não tem mesmo.
Porque para dar testemunho precisa ser testemunha. Quem não ganha alma não tem nada para contar mesmo não. Mas hoje a gente vem na igreja só para buscar. A gente quer benção, mas a gente sai daquela porta para fora e não quer ser benção. É fácil nós recebermos a benção, mas Deus nos abençoa para que a gente saia daquela porta dali para frente e seja uma benção. Louvado seja Deus. Aonde tem um crente, ali está um repositório, um depósito de bênção. Aleluia! Diga ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus. Diga assim: abrir os olhos, converter do poder de Satanás para Deus. Cada pessoa que você ganha para Jesus, você está arrancando essa pessoa das garras de Satanás, tirando ela do mundo das trevas e trazendo para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. É você entrar lá no reino de Satanás e arrancar aquela alma das mãos do Satanás e dizer: a partir de hoje você pertence a Deus. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida, não tem mais legalidade, não tem mais autoridade. A partir de hoje você está debaixo do domínio do Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Tem tarefa mais nobre que essa? Não tem! Para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Remissão quer dizer perdão dos pecados, e sorte entre os santificados pela fé em mim, disse Jesus. Pelo que, agora é palavra de Paulo: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Diga comigo isso: não fui desobediente à visão celestial. Que visão é essa? É aquela visão aonde ele encontrou-se com Jesus. E Jesus disse: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo. Qual a diferença para Paulo e a Saulo? É a mesma coisa. Um é um nome de uma cidadania, e esse outro é o nome de uma outra cidadania. Mesma coisa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo brada e diz: quem és, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, Paulo, a quem tu me persegues. Mas Paulo estava perseguindo eram os cristãos. Mas quando alguém persegue um crente em Jesus, Jesus toma as dores dele e diz: o assunto não é com você, o assunto é comigo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, dê glória ao Senhor. Eu não fui desobediente. Foi aquele encontro que fez com que Paulo resistisse a reis, tronos, potestades, dominações. Ele disse: eu não fui
desobediente à visão celestial. Ou seja, a necessidade da obediência. Obra missionária precisa haver obediência. Obediência a quê? Ao chamado de Deus. Visão celestial aqui é chamado de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho segundo João, capítulo 4, e o versículo de número 35. Eu tenho mais 5 minutos. Evangelho segundo João, capítulo de número 4, e o versículo 35. Vamos ler, eu vou ler e os irmãos podem acompanhar. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancos para a ceifa, ou seja, está pronto para a ceifa. Pastor, o mundo vai de mal a pior, é uma desgraceira total. Agora, nós estamos vendo nas redes de televisão todo tipo de imoralidade contra as nossas crianças. O mundo está acabando, é o fim de tudo. Para a igreja não. Para a igreja é a maior oportunidade que nós temos. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. O que é isso, pastor? Exatamente isso. Aonde abundou o pecado, é aí que a graça vai superabundar. Aleluia! Para o mundo é o fim, para a igreja é o começo de uma nova história. Glória seja dado ao nome do Senhor. Essa é a hora da igreja levantar a sua voz, não apenas uma voz profética para falar contra o pecado, mas é para levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, é muita gente falando demais, irmão. Todo mundo está falando, é um tanto de herói que a gente não vê. Irmão, e o Evangelho? E o Evangelho? Por que nós não estamos pregando o Evangelho? Por que nós não estamos criando essas oportunidades? Não adianta ficar só denunciando o pecado, irmão. Nós temos é que apontar o caminho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não adianta ficar só apontando o pecado, não. Nós temos que apontar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ainda aí nesse texto, versículo 36, até o 38, diz: e o que ceifa, recebe galardão. Diga, recebe galardão. Recebe galardão. Deus está prometendo pagar para você. Deus disse: se você fizer a minha obra, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou te dar galardão. E ajunta fruto para a vida eterna. Esse galardão aqui tem um sentido de recompensa. E ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa.
Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, diga comigo isso, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E eu termino com isso. Essa obra, ela só está aqui porque outros já passaram por aqui. Nós estamos trabalhando em terra que já foi semeada lá atrás. Nós temos que fazer a nossa parte, mas a gente não pode ignorar de que os que por aqui passaram fizeram a parte deles e muito bem feita. A obra foi tão bem feita que nós estamos aqui. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Eu fico vendo às vezes uns obreiros sem sabedoria. Ele chega no lugar, ele pensa que ele é o salvador da pátria. Ele acha que aquilo ali, agora chegou o avivamento, agora chegou o poder de Deus nesse lugar. Deixa de ser besta, irmão, deixa de ser bobo. Você só está fazendo uma parte. Teve gente que já passou por aqui, já arrancou toco, já carregou muita pedra, já quebrou muita rocha, já trabalhou demais. Você está indo bem bom, dirigindo a congregação ou congregando num lugar que tem ar-condicionado, tem lá os crentes esperando você lá para lá dirigir o culto, tem lá os irmãos para evangelizar. Deixa de ser bobo, deixa de ser bobo. Você só está fazendo aquilo que Deus te colocou para fazer, mas você não pode desprezar o trabalho daqueles que vieram antes de você. Deus não aceita isso. Eu nunca vi uma pessoa dar certo na obra de Deus desfazendo o trabalho dos antigos. Eu nunca vi, pastor João Marinho, eu nunca vi. Toda pessoa que entra com esse espírito, ela acaba mal. O ministério dele é desse tamanhozinho assim. Outros trabalharam, diga comigo isso, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Sabe o que aconteceu? Outros trabalharam, se jubilaram, foram jubilados por Deus, um já foi para a eternidade, outros estão por aí, e você entrou na escala, pum, e está fazendo a obra de Deus. Daqui a pouco vai chegar a sua vez de passar o bastão, e a obra de Deus nunca vai faltar. Mas não se esqueça de que alguém já passou antes de você. Vamos ficar em pé e agradecer a Deus.